Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo e hoje, vídeo comparativo entre duas bíblias de estudo que trabalham um tema específico. Ambas seguem uma visão escatológica parecida. Então a Bíblia Jeffrey, Estudos Proféticos, lançamento da BV Books, uma bíblia maravilhosa, e a Bíblia de Estudos Scofield, que é uma bíblia que já está há muito tempo no mercado. Essas duas bíblias trabalham uma visão escatológica conhecida como pré-milenismo dispensacionalista. Então, a gente vai estar fazendo a comparação dessas duas bíblias, que são bíblias que abordam a visão escatológica pré-milenista dispensacionalista de uma forma bem aprofundada. Então a gente vai mostrar os recursos dessa Bíblia. A intenção é apresentar, é focar nessa parte de escatologia que essas duas Bíblias de estudo apresentam. Tá? São Bíblias totalmente diferentes, são Bíblias com recursos diferentes, inclusive a Bíblia Scofield é uma Bíblia mais simples, mas é uma Bíblia muito interessante, principalmente para você que quer conhecer essa visão escatológica, né? Que é a visão que crê aí no arrebatamento antes da tribulação, uma visão que faz uma distinção aí entre Israel e igreja, crê no milênio de uma forma literal e na volta de Jesus, aí a segunda vinda de Cristo antes do milênio, a visão pré-milenista. Então a gente vai estar mostrando um pouquinho do conteúdo dessas Bíblias para vocês. Antes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, segue o nosso perfil no Instagram, @canal João Paulo Fonseca, e vamos lá conhecer os recursos destas maravilhosas Bíblias, trazendo uma ênfase numa ferramenta que elas apresentam, que é a questão dos estudos aí sobre a visão dispensacionalista, a visão pré-milenista dispensacionalista. Bem, vamos fazer então aqui uma apresentação rápida. Eu vou apresentar primeiro a Bíblia Jeffrey, Estudos Proféticos. Vocês já percebem que é uma Bíblia bem volumosa. Olha só. Vocês encontram essa Bíblia capa preta com as letras douradas e a borda das páginas douradas. A BV Books está de parabéns. É um material maravilhoso. Bom, a gente já mostrou no review, no vídeo de apresentação. É uma Bíblia que tem uma capa muito bem trabalhada. Essa edição aqui é a primeira edição em português, que foi lançada em 2020. Ela leva o texto King James Fiel, 1611, que é um texto que segue como base no Novo Testamento o texto recebido, tá? Então é uma tradução aí que muita gente gosta. E é uma Bíblia bem interessante porque ela trabalha profecia e também escatologia. A visão escatológica dessa Bíblia segue uma visão pré-milenista dispensacionalista. Eu quero mostrar aqui um pouquinho do conteúdo que essa Bíblia vai trabalhar, e esse conteúdo ele está presente nas notas de rodapé, que são notas de estudo no rodapé ali da Bíblia, e artigos muito intencionais para poder te ajudar a estudar essa parte da profecia e da escatologia. Então aqui a gente tem vários artigos, são 28 artigos, e nós encontramos aqui, além da página que esses artigos estão presentes, os livros que nós encontramos esses artigos. Então a gente tem em Gênesis, temos 2, né? A gente tem um em Números, um em Deuteronômio, um em Isaías, 2 em Ezequiel, 4 em Daniel, 3 em Mateus, 1 em Lucas, a gente tem 3 em João, 1 em 1 Coríntios, 1 em 1 Tessalonicenses, 1 em 2 Tessalonicenses, e a maioria está presente aqui no livro de Apocalipse. Então são assuntos muito interessantes, né, nesses artigos, que vão te auxiliar a entender como funciona a questão da visão escatológica pré-milenista dispensacionalista. Então, por exemplo, aqui em Gênesis, de cara, nós já encontramos um estudo sobre as 7 dispensações na página 7. Então, olha só a quantidade de estudos, né?
Então aqui a gente tem, por exemplo, a tribulação em Daniel, as 70 semanas, a gente tem um arrebatamento e razões para um arrebatamento pré-tribulacional, pré-tribulacionista, né? Lá em 2 Tessalonicenses, a gente tem a questão do milênio. Então, ao longo do texto bíblico, vocês encontram esses artigos. E também nos mapas, quadros e ilustrações, como vocês percebem, também a gente encontra esse conteúdo escatológico, tá bom? Eu estava mostrando aqui para vocês, mas eu esqueci de tirar o zoom. Então aqui a gente tem o conteúdo dos quadros. Vamos lá para o texto bíblico. Deixa eu passar essa parte aqui. Então a gente tem um prefácio e aí entramos no texto bíblico. Bom, como eu já disse, né, no review que eu fiz dessa Bíblia, texto bíblico em 2 colunas, tradução King James Fiel 1611, com subtítulos. Interessante que ao longo das notas de estudo vocês encontram explicações, olha só, sobre a questão das dispensações, né? Então, olha só, as notas de rodapé estão aqui abaixo do texto bíblico. E olha que interessante. A gente tem o primeiro artigo falando sobre as 7 dispensações. Então, ela traz muito conteúdo escatológico. E esse conteúdo escatológico, ele trabalha na visão pré-milenista dispensacionalista. Então, aqui a gente tem os 8 pactos. Olha só, os pactos bíblicos. Então, aqui é uma Bíblia específica. A Bíblia Jeffrey, ela foca na parte da escatologia e da profecia, como nós já mostramos no review anterior e no vídeo de apresentação desse material. Tá bom? As notas de estudo elas vão trabalhar muito essa questão da profecia também, mas olha só, aqui a gente tem já uma explicação sobre a dispensação do governo humano. Então ela mostra por meio dos comentários, né, essa questão das dispensações. Então ela é muito interessante. Esses versículos sombreados nós explicamos, né, que isso aqui é um sistema de referências temática. A gente tem aqui referências abaixo. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo como utilizar esse sistema de referências. É muito simples, tá? Olha só, a gente tem mapas também que vão trabalhar muito isso. Deixa eu pular aqui mais para frente. Vamos lá em Isaías. Olha só. Então aqui também ela vai trazer, ela não tem muitas notas de rodapé, mas as notas elas vão trazer esse entendimento, tá bom? Então essa aqui é a Bíblia Jeffrey de Estudos Proféticos. Como vai funcionar a Bíblia Scofield? A Bíblia Scofield foi uma das primeiras Bíblias de estudo, né, que nós tivemos aí no mercado. Ela está há bastante tempo. É uma Bíblia, olha só, você encontra essa Bíblia Scofield em diversas capas, tá? Eu tenho essa aqui na cor preta. Não é uma Bíblia grossa, tá? Mas é uma Bíblia com alguns recursos interessantes. O primeiro recurso que eu acho assim, muito bacana da gente estar mostrando é que essa Bíblia leva o texto Almeida Corrigida Fiel. O seu Novo Testamento também é baseado 100% no texto recebido, tá? Então isso aqui desperta muita curiosidade das pessoas, né? Olha só, a gente tem aqui a Holy Bible, que imprimiu essa Bíblia. Então a gente tem aqui a edição, que é de 2009. A gente tem a história da Bíblia Scofield, o plano geral da Bíblia, como utilizar essa Bíblia. Então começa com uma parte bem introdutória, tá? Aqui tem uma página de exemplo. Não tem tantos recursos, tá, pessoal? Não é uma Bíblia assim tão chamativa, mas aí eu vou mostrar o que ela tem de para estar trabalhando essa questão do dispensacionalismo também. Então, por exemplo, aqui a gente tem ela tem introduções aos blocos e também aos livros, assim como a Bíblia Jeffrey. E aí nós já entramos aqui no texto bíblico. Sabe o que é interessante? A gente tem texto bíblico em 2 colunas, referências cruzadas na coluna central. Não é uma letra grande. O material da folha é inferior ao material da Bíblia Jeffrey, tá? Mas é uma folha padrão de Bíblia. A letra é um pouquinho pequena, ela é menor do que a Bíblia Jeffrey. E o interessante é que ela tem notas de rodapé que vão trabalhar também trazendo esse estudo sobre as dispensações. Por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 1,
a gente já tem um estudo sobre a primeira dispensação. Olha só, a dispensação da inocência. Quando foi criado, o homem era inocente, foi colocado em um ambiente perfeito. Estava sujeito a uma prova simples, e aí ele vai explicando, tá? Com referências bíblicas. E o interessante é que no próprio subtítulo a gente já tem a informação da dispensação. Olha só que interessante. Então isso aqui facilita o seu estudo. Ela não tem quadros explicativos, não tem mapas coloridos, como a Bíblia Jeffrey, mas as notas de estudo, e olha só, no subtítulo a gente tem aqui quando começa a dispensação, tá? E aí a passagem bíblica de início e aonde finaliza. Então, por exemplo, vamos lá para Gênesis capítulo 8, que finaliza a segunda dispensação, né? Então aqui a gente já começa a terceira dispensação, olha só no subtítulo. Governo humano. E nas notas de rodapé, vocês têm uma explicação muito bacana sobre essa dispensação. Então ela vai seguindo, olha só. Aqui a gente tem um entendimento que ela vai de Gênesis 8 até Gênesis 11, no próprio subtítulo da tradução Almeida Corrigida Fiel, que eles colocaram aqui, né? Então aqui nós temos a quarta dispensação já em Gênesis 12. Então texto bíblico em 2 colunas, referências cruzadas no meio, tá? Esse é um padrão, e notas de rodapé, que são as notas de estudo. E olha só, ela não trabalha só essa questão do dispensacionalismo, ela traz várias explicações, mas aqui nós temos um aprofundamento sobre as dispensações. Então aqui tem dividida por pontos. Essa dispensação aqui, que é a da promessa, ela vai até Êxodo 28, 27. Lembrando que são 7 dispensações aí, né? Então ela vai trabalhar dessa forma. Tanto que tem partes dessa Bíblia. Olha só, aqui a gente tem várias notas de rodapé. Claro que ela não trabalha só essa parte da escatologia, mas o Cyrus Scofield, que foi o editor das notas, né, ele focava muito nessa parte, né? Tem partes dessa Bíblia que, olha só, nem tem comentário, só texto bíblico mesmo. Mas é uma Bíblia muito interessante. Um diferencial importante da Bíblia de estudo, a Bíblia Jeffrey de estudos proféticos, né? A gente volta a fazer essa análise, é que essa Bíblia, ela tem os artigos. Então, o estudo não está presente apenas nas notas de rodapé. Então, quando você vai estudando, você encontra artigos de cunho escatológico e profético. Então, olha só. E gráficos também, igual, por exemplo, a visão de Daniel das 70 semanas, para te instruir dentro dessa visão. A visão das 70 semanas, olha só, dentro de Daniel. A tribulação, então na visão pré-tribulacionista. E aí quando a gente vai, por exemplo, lá para Mateus, que também trabalha muito essa parte, né, da escatologia. Mateus 24, por exemplo, sinais da segunda vinda. Então Mateus 24, que é o sermão escatológico de Jesus, olha só, tem muitas informações nas notas de rodapé. E também esse artigo aqui para poder te instruir. Bom, aqui estou com a minha Bíblia Scofield, também Daniel 7. Só que aqui vocês não vão encontrar artigos, quadros, mapas, nem nada. Mas os estudos estão nas notas de rodapé. Isso é muito interessante. E o sistema de referências cruzadas também te ajuda a estudar. Então aqui a gente tem um estudo trazendo inclusive referências bíblicas concernentes à segunda vinda de Cristo e à grande tribulação. E olha só, a gente tem muitos estudos que trabalham isso. Olha só, que tem um estudo sobre as 70 semanas, vocês podem pausar o vídeo para estar assistindo. Então isso é muito interessante. Para quem segue a visão pré-tribulacionista, são 2 Bíblias que vão te dar muito conteúdo nessa visão. Uma outra Bíblia que segue essa linha também, se aprofunda bastante, é a Bíblia Dake, tá? Mas aqui a gente está fazendo a comparação da Scofield com a Bíblia Jeffrey. Vamos lá em Mateus capítulo 24. Vou até abrir aqui. Então aqui a gente tem também um estudo com relação a isso. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui para frente. Então aqui a gente tem alguns estudos com relação ao sermão escatológico.
E claro, quando a gente vai lá em 1 Tessalonicenses, que também fala muito a respeito disso, vamos lá, vamos passar aqui alguns textos. Filipenses, tá, esse de 1 Timóteo. Então, olha só, a gente passando aqui as páginas, a gente tem alguns estudos. Tantos estudos, olha só, são bem, em alguns lugares são estudos bem simples, não é nada aprofundado, né? Mas aqui a gente tem um entendimento bacana. E o livro de Apocalipse, no caso da Bíblia Scofield, também é bastante comentado, né? Olha só. Então aqui a gente tem várias notas de rodapé para estar te auxiliando nisso. Lembrando que não é só escatologia que essa Bíblia trabalha. Ela traz outras explicações. Mas ela traz esse foco. Olha só, aqui tem um estudo bacana sobre Apocalipse 12 e 13. E essa Bíblia vai seguindo. Olha só, Apocalipse 19. Deixa eu ver se consegue focalizar. Isso. Vocês podem pausar o vídeo para estar fazendo a leitura dos comentários. Não vou ler, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então ela tem uma quantidade de estudos muito interessantes para estar te auxiliando nisso. Finalizando Apocalipse, no final vocês têm tabela de pesos e medidas na Bíblia Scofield, índice das referências temáticas em cadeia, esse sistema aqui é muito interessante, porque te dá aqui, por exemplo, adoção, aí te dá algumas referências sobre isso. Então é um sistema muito bacana. Índice das notas de rodapé, então, por exemplo, você quer estudar sobre alianças, só pesquisar aqui que vocês encontram uma nota de rodapé que traz essa explicação. E no fim a gente tem também uma concordância bíblica abreviada, tá bom? Então é basicamente isso, Bíblia Scofield. A Bíblia Jeffrey é muito mais completa, né? Isso aí todos nós já percebemos, né? Então quando a gente caminha aqui para 1 Tessalonicenses, olha só, ela tem muita nota de rodapé, vai te trazer essa explicação. Deixa eu mostrar para vocês aqui, assim como eu fiz com a Scofield, olha só. Então, são duas ferramentas muito importantes para estudar escatologia dentro da visão pré-milenista dispensacionalista. Não é a visão que eu sigo, tá? Mas hoje eu creio que é uma visão aí que muita gente segue, e muita gente que é inscrita do nosso canal, inclusive. Aqui tem uma explicação sobre arrebatamento. E é bom para quem não segue a visão conhecer também, né? Olha só, o arrebatamento e o período da tribulação. Então aqui tem um gráfico que te mostra todas as visões sobre o arrebatamento. Então é uma Bíblia muito mais completa. Isso aí é fato. E ela tem o propósito de te apresentar escatologia e profecia bíblica. Então, por exemplo, quando a gente vai para Apocalipse, tem muita nota de estudo sobre, olha só, os 4 cavaleiros. Então, Apocalipse é recheada de notas de rodapé, notas de estudo para estar te instruindo a estudar. Sobre as trombetas, as 2 testemunhas. Olha só, tem aqui um estudo sobre as trombetas. Tem um mapa sobre o Armagedon, né, a Batalha de Armagedon. Então, olha só, é muito conteúdo para vocês estudarem sobre escatologia ao longo do texto bíblico. Um gráfico sobre o milênio, e um estudo sobre o milênio também, nas perspectivas que nós temos, julgamento, os vivos e mortos, novos céus e nova terra, um quadro explicativo, e as notas de estudo também vão te auxiliar nisso. Então aí nós finalizamos, aí a gente tem aqui o índice dos artigos novamente, para você estar procurando, e a concordância bíblica no final, que é importantíssima, tá bom? Então, quis trazer aqui uma rápida comparação, tá, dessas duas ferramentas, Bíblia Jeffrey e Bíblia de Estudo Scofield, que são bíblias que trabalham na sua escatologia a visão pré-milenista dispensacionalista, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa comparação, uma comparação bem superficial, mas eu creio que deu para entender o propósito dessas duas bíblias. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.